bom dia a todos. Bom dia a todos. Gostaria novamente de cumprimentar a todos os presentes aqui, individualizar os cumprimentos, né? Ao excelentíssimo doutor juiz, doutor Pedro Fernandes Alonso Pereira Alves Pereira, né? Primeira vez aqui na Pomar, um prazer estar aqui defendendo o Thiago, um prazer aqui, e espero imensamente poder em outras oportunidades também aqui trabalhar com o senhor e outros juízes vindouros, né? Estendo também meus sinceros cumprimentos à doutora Gisele Luciano de Oliveira Lopes, ilustre representante do Ministério Público, que elaborou sua tese de maneira brilhante. Aqui reconheço que excelente tese, faz jus realmente ao cargo. Eu digo, o nome do cargo é promotor de justiça, que promove justiça. O promotor de justiça é esse, né? Que promove justiça. Então foi brilhante a atuação da doutora, porque ela realmente falou, olha, cometeu, de fato, mas no caso eu vejo que ele tem que responder pelo que ele praticou. Eu quero promover a justiça. Eu não quero só acusar cegamente, eu quero promover. Então, excelente defesa da doutora. Gostaria também de estender meus agradecimentos aos serventuários que aqui estão, os oficiais de justiça, todas as pessoas aqui presentes, os policiais militares novos, os policiais militares que guarnecem a entrada do ato aqui no Tribunal de Justiça, as pessoas que nos serviram água, que nos serviram tudo. Sem elas, realmente, a engrenagem jamais funcionaria aqui dentro. São importantíssimas aqui. E, finalmente, antes disso também, a doutora Beatriz Paulino. A Beatriz, a doutora aqui, uma colega de trabalho, de trincheira, como ela inicialmente tinha sustentado, né? É um caso que merece uma melhor atenção, né? Qual atitude, qual decisão, aliás, a decisão é uma atitude qualificada, né? É uma decisão que reverbera na vida daquela pessoa, reverbera até o final da vida dele. É uma decisão que vocês todos, 7 jurados, estão aqui, prontos para decidir. Vocês que decidem, vocês têm total autonomia para decidir. Aquele homem ali sentado é a vida deles que vocês vão julgar. Vocês vão julgar. 9 jogadores. Por isso vocês são 9 jogadores, excelentíssimos jogadores, né? Esse conselho de sentença. E complementando, né? Como eu havia falado, os vereditos aqui são soberanos. Tamanha relevância que vocês possuem no processo penal no que tange ao Tribunal do Júri. Para chegar até aqui, houve um processo penal, houve um inquérito e longo, viu? 2011. 13 anos depois aqui estamos. Aqui está aquele homem sentado ali. Olha aquele olhar. Vocês já não acham que durante esse tempo todo, 13 anos, mais de uma década, ele já não foi penalizado por esse tempo todo? Estamos aqui discutindo arma de fogo, disparo, crime torpe, a princípio, é torpe, seria? É uma coisificação. O matrimônio, casamento, senhores, ele é sagrado. É a instituição mais antiga que a gente tem, inclusive na Bíblia, a própria Bíblia, que é um dos livros mais vendidos do mundo e é um livro antigo, nobilíssimo. O casamento sempre foi erigido a status de grande relevância. No entanto, ele foi maculado. Houve traição, inequívoca traição. Ele foi traído. Sem mais delongas, ele foi traído. Inicialmente, como narrado, em sede de delegacia, ela com medo de suceder uma possível separação, negou os fatos. Falou, olha, o Elper tinha vítima, né? Ele era meu colega de trabalho, mas não tivemos nada. Anos depois, na primeira fase do júri, em frente ao juiz
de direito, ela disse, não, isso foi em 2000, foram várias datas, como disse, foram 13 anos tramitando. Para mim, isso já é uma pena aplicada a ele, porque imagina, durante 13 anos ficar remoendo aquilo, poxa, eu fui traído, poxa, macularam meu matrimônio, e ainda vou ter que ser ouvido em sede de delegacia, vou ter que ser ouvido perante o juiz, e ainda tem que ter um advogado me defendendo no tribunal, no júri, para falar para todo mundo o óbvio, que eu sou inocente, que eu fui vítima. Ele que deveria ter ido embora, na verdade, não ficar ali, não ficando ali. Ele que deveria ter ido, porque a vítima é ele. Vocês não conseguem ver que a vítima foi ele? Ele foi objeto da traição, objeto que eu digo, a gente fala. Ele que foi o motivo da traição, né? Ele que foi a vítima da traição. E além disso, a esposa dele foi ameaçada. Eu não vou contar um caso, os senhores já estão cansados aqui de ouvir um caso, que ele tirou, ricocheteou, bateu no carro, que ele não tinha vontade de matar. Isso é evidente, ele não tinha vontade de matar. Mas a vontade dele ali, nobres julgadores, a vontade dele ali, a princípio, era entender o porquê que ele foi traído. Por que ele foi traído? Né? Tudo bem, ele foi amado, mas vocês viram o teor da mensagem? Imaginem vocês, a senhora também, imagine o seu marido. O seu marido recebeu uma mensagem, a esposa de vocês recebeu uma mensagem no telefone, vocês vão lá, estão tomando banho, retornam, e vê uma mensagem no telefone, e a pessoa descuida e não coloca o telefone no modo silencioso, no modo oculto. Você consegue ver todas as mensagens. Aí você sai do banho, pega a toalha, aquela coisa toda, já pensando em ir para o trabalho. Foi pela manhã, né? Já pensando pelo trabalho. Foi à noite. E pega a seguinte. Oi? À noite que foi. À noite. Chegou do trabalho, independente, a cabeça preocupada. Aí você veio, eu quero ler conforme isso. Esse foi um depoimento do Sr. Welch. Se não for para ficar com ela, se não for para ficar comigo, não ficará mais com ninguém. Imagina essa mensagem tão ameaçadora. Imagina. Para o esposo da senhora. Pode ser uma mulher também. Pode ser uma mulher mandando uma mensagem para o seu esposo. Imagina. A senhora pegar e ler aquela mensagem. Mas e o senhor? O homem mandando uma mensagem para o telefone da sua esposa. Se ele não ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Imagina o senhor. O senhor. Imagina. Como que a sua cabeça não fica? Sendo que vocês já estavam com aquela ideia com aquela suspeita de ter sido traído. Imagina. Que mácula. Isso é uma pena. O Código Penal, ele estipula penas. Tá lá, matar alguém 6 a 20 anos. 6 a 20 anos. Tentativa de diminuir de 1 a 2 terços. E tem toda a sistemática. Tem pena. Tem pena de multa, tem pena privativa de liberdade. Tudo tem pena. Mas vocês acham que só o Código Penal é capaz de penalizar? A vida não penaliza, não? A vida não penaliza? Vocês acham que não? Eu vou repetir novamente. Aquele senhor sentado ali, ele já não foi penalizado pela traição? Senhores, doutores, excelentíssimos julgadores, ele não foi? Ele já não foi penalizado? Na minha ótica, sim. Ninguém gostará, ninguém gostou na face da terra, ninguém gostara, todas as possíveis concordâncias verbais, de ter a confiança traída, de ter a confiança, assim, não tem nem palavras para falar, mas a confiança dilacerada. O português não permite nem o uso de uma palavra tão delimitadora quanto outra.
Então, nós podemos ver que, de fato, ele já foi penalizado, sobretudo, por diversas maneiras. Primeiro, a traição. O tempo passado, desde a ocorrência dos fatos. O fato ocorreu em 2011. O fato ocorreu em 2011. Ele foi ouvido em delegacia. Ele foi ouvido em delegacia em 2000, senhores. 2013. Os colegas dos senhores aí foram até o local, os policiais militares foram até o local. O que está acontecendo? Disparo de arma de fogo. Levou o boletim, obviamente lavraram o boletim foi remetido a uma delegacia, começaram a investigar. Eu já fui estagiário do Ministério Público durante 2 anos. Eu já fui estagiário, eu trabalhei como promotor durante 2 anos. E recebíamos diversos inquéritos. E os inquéritos eram, senhores, morosos, demorados. E eu, como estagiário, eu sempre olhava aquilo ali e eu falava, olha, para mim isso já é uma pena. Porque imagina, você ser submetido à investigação durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 anos ali. Houve a esposa, houve testemunha, houve vizinhos. Imagina a sua cabeça. Eu estou respondendo à justiça. A justiça é demorada. Isso para mim é uma pena. Isso para mim é uma pena. No duplo sentido da palavra. É uma pena, porque é triste e é uma pena porque é um castigo. Então, senhores, os investigadores, à época, nem se deram o trabalho de procurar arma, nem fizeram a análise, a perícia ali. Então, o ponto que eu quero chegar aqui, sem me alongar muito, já me alongando bastante, o que eu quero chegar aqui é que a justiça foi morosa. Durante esses 13 anos, ele foi açoitado com processo penal. Durante 13 anos. Como eu digo para você, eu já fui estagiário do Ministério Público. Eu trabalhava no gabinete do promotor e recebíamos inquéritos. Eu, quando estagiário, eu olhava aquilo, gente, não é possível. Isso aqui não prescreveu? Tinha crime de estelionato ali, que circulava ali na secretaria, doutores, que circulam mesmo, porque vai para o promotor, retorna para a delegacia, pede dilação de prazo, que estendeu o prazo. É basicamente os policiais dizendo assim, ó, nós não conseguimos investigar, nós não conseguimos ouvir, e retorna para o promotor pede para estender o prazo. E nisso, a angústia nesse homem, a angústia que fica entabulada na alma do suposto réu, porque ele não sabe quanto que ele vai ser julgado, ele não sabe. E hoje, 13 anos aqui, 13 anos. Por que eu falo isso? O Código Penal, ele perdoa. Sabia que o Código Penal perdoa? O Código Penal possui diversos trechos em que há o perdão. O perdão todo mundo sabe, né? Perdão, a benevolência, é um exercício de humanidade. Não é isso? Um exercício de humanidade. O Código Penal perdoa pelo seguinte fato. Como eu disse para vocês, quando eu trabalhava como estagiário na Justiça, eu percebia vários inquéritos ali que circulavam prescritos. E teve um dia que o promotor chegou até mim e falou assim, Matheus, vamos fazer um mutirão, vamos pegar todos esses processos, vamos pegar todos esses inquéritos e vamos analisar quais estão prescritos. O que é prescrição? O Estado não pode mais te punir. Sabia? O Estado é uma espécie de perdão. Eu não te perdoo. Não, aliás, eu te perdoo por isso. Porque o Estado foi ineficiente para investigar. Aliás, foi ineficiente para investigar e ao final julgar. Aí que se instala, aí que se erige o Instituto da Prescrição dos fatos.
Porque o Estado é um auto-reconhecimento da ineficiência do Estado. É um auto-reconhecimento da ineficiência do Estado. Olha, eu não tenho capacidade mais. Não tenho capacidade mais de elucidar esse caso. Eu não dá para ouvir testemunhas, não dá para ouvir. Prescreveu. O juiz não pode fazer nada. Pode ser um crime mais bárbaro. Exceto o racismo. Racismo é imprescritível. Racismo é imprescritível. Se uma pessoa cometer um crime de racismo aqui, pode passar 10, 20, 30, 40, 50, 70. O Código Penal não perdoa crime de racismo. E ação de grupos armados contra o Instituto, contra o Estado Democrático de Direito. Ações de grupos armados são crimes imprescritíveis. Ou o resto, o Estado perdoa. E Código Penal brasileiro. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou fazendo essa volta? Olha, passaram-se mais de 13 anos dos fatos. Como a doutora brilhantemente expôs, o réu ele não merece ser condenado por tentativa de homicídio. Afinal, ele não tinha vontade de matar. Ele tinha, doutores, ele não tinha vontade de matar. Ele pegou a arma, deu 2 tiros pro alto, ele não queria matar, só queria assustar. Ele estava imbuído de muita angústia, afinal ele foi traído, ele foi penalizado. Vamos interpretar como pena. No entanto, há um crime que a doutora pede para ser desclassificado, que é o crime de disparo de arma de fogo. É o artigo 15 da Lei 8.206, a Lei do Desarmamento. Pede para que haja a desclassificação dos jogadores. Superamos, como eu reconheci, superamos aquela ideia de que ele tentou matar. Ele não tentou matar, né? Ele tentou assustar. Agora, o crime de arma de fogo. Como ele bem disse, a arma, vocês viram aqui, que a arma que ele possuía enterrada no quintal dele era de antepassados, doutores. Era de antepassados. Eles moravam em uma área rural. Vocês viram? Vocês viram? Os senhores escutaram? Ele falou que ele morava numa área rural. Uma área rural. Então era comum as pessoas dessas regiões, sobretudo os antigos, utilizarem a arma de fogo. Nem que seja para afugentar o bicho que está querendo comer a galinha. Entendeu? Entende? Eles usavam para diversos fins, era trivial, era artesanal o uso. Né? Até outros digam, né, que naquela época não existia tanta maldade como se existe hoje. Né? Então o que eu quero dizer é o seguinte. A pena desses 13 anos, que ele se submeteu, que para mim é pena. Quando eu conversei com o Thiago falou, Mateus, me ajuda. Tem 13 anos que eu não durmo direito. Tem 13 anos que eu penso nisso. Ninguém decide nada. Como é que é, Mateus? Pede para ouvir minha esposa, pede para ouvir vizinho. Eu quero acabar com isso. Para mim isso é pena. Não precisa nem aplicar uma pena de 6 a 20 anos para ele. Obviamente, lembremos que não estamos tratando nem de homicídio consumado, nem tentando. Mas eu digo para vocês que, para mim, ele já foi penalizado o suficiente. Imagina carregar a tristeza de ter sido traído, a tristeza de ter sido traído, a tristeza de ter sido traído, a tristeza de ter sido traído durante muito tempo. E agora está aqui expondo para todo mundo o caso que isso já é um toque na ferida. Isso é um toque na ferida. Ele quis acabar com isso. Né? Ele diz, Mateus, vamos acabar com isso. E estamos aqui, finalmente, chegamos na ponta do processo, o tribunal do júri, em que os senhores são os detentores da decisão conjunta, 7, 9 jurados. Os senhores acham
que ainda, mesmo com toda a pena, mesmo com toda a tristeza, ele merece ainda responder pelo crime de disparo de arma de fogo? Lembremos, ele jamais negou. Ele foi, na linguagem jurídica, réu confesso. Ele confessou. Ele foi réu confesso, foi investigado confesso. Ele investigou lá na cadeia, lá. Ele foi ouvido um ano e meio depois. Ele foi ouvido um ano e meio depois, em sede de delegacia. 1 ano e meio. Sendo que a delegacia era próxima. Quarteirão. Oi? Um quarteirão. Um quarteirão. Ele foi ouvido 1 ano depois. Aí eu volto lá nos meus tempos de estagiário, quando eu vi aqueles monte de processo. Gente, mas peraí, a delegacia atrás da casa do cara, não vão atrás? Eu ficava assim, meu Deus, isso não funciona. E parece não funcionar mesmo. Afinal, ele está aqui depois de 13 anos, carregando as chagas, fardo de um processo penal. E já carregar, figurar como réu em um processo penal, para mim isso já é uma pena. Ser traído, para mim isso já é uma pena. Agora, os senhores acham que ele ainda deve responder pelo disparo de arma de fogo? Mesmo com todo o sofrimento ainda? Eu digo isso pelo seguinte, como a doutora expôs, muito provavelmente esse crime é cabível de um benefício, conta de não persecução penal, um benefício, né? Em que ele terá que cumprir, a depender do que o promotor estabelecer, mas o promotor que eu trabalhava, ele era bem, como eu posso dizer? Ele era bem... Garantido. Não, pelo contrário. Não penas, né? Os trabalhos que ele teria que realizar para a sociedade eram trabalhos longos. Então, imagine só, os senhores condenam ele. Os senhores condenam, eventualmente, ele a disparo de arma de fogo. A ilustríssima doutora, eventualmente, conceda a ele uma possibilidade como benefício de cumprir um serviço comunitário em uma escola. Ele já tem tantos afazeres na vida dele, meus queridos. Ele tem uma filha de 17 anos, não é isso? E uma filha autista. Ele gasta rios de dinheiro com a filha dele. Proporcionalmente à renda dele. É relativo. Mas para ele, rios de dinheiro. Rios. Para a filha dele. Aí imagina ele ter que tirar um espaço na semana para ele prestar um serviço à comunidade e pensar: nossa, eu estou prestando um serviço à comunidade porque eu disparei em via pública. Meu Deus! Disparei, errei, mas os senhores não têm clemência? Mas os senhores não perdoam, assim como o Código perdoa quando se passa um tempo? Visto que só não prescreveu esses 2 crimes porque interrompeu o prazo prescricional. Sabe quanto interrompe? Interrompe assim, ó. Conta, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Presta a prescrever. Quando estava prestes a prescrever, sabia, senhores? Esse crime estava prestes a prescrever. Prestes. 13 anos. Eu fiz a conta, porque eu fiz direito justamente por conta disso, né? Porque matemática não está comigo, não. Eu só fiz a conta. Ele prescreveria em agosto do ano que vem. Ou seja, a gente ia chegar aqui, nem chegaríamos aqui, na verdade, né? Provavelmente peticionaríamos no processo pedindo o reconhecimento da prescrição. Mas não, a partir do momento que ele foi pronunciado, o prazo começou a ser recontado. Aí o Código Penal não perdoa mais. Não perdoa porque o Estado, porque o juiz já o julgou. E lembrando que reconta o prazo. Então eu quero dizer para vocês estão para julgar um crime que quase iria prescrever. Quase o Estado iria perdoar.
Se o Estado perdoa, vocês não podem perdoar? Me dá água a vocês. Se o Estado perdoa, o senhor não perdoa? O senhor não perdoa? Você ainda acha que ele tem que cumprir, além de todos os fardos que ele carrega, cumprir serviço à comunidade? Que é um benefício, mas é um benefício que o faz lembrar: estou aqui porque eu disparei, mas eu fui porque eu vi uma mensagem intimidadora. E não se trata de esposa, não se trata de homem, não se trata de machismo, feminismo, não. É a sua companheira, é o matrimônio, é o casamento. É o casamento. Independente se for a senhora é mulher. Se eventualmente uma mulher mandar uma mensagem para a senhora, para o seu esposo, se ele fica comigo, não fica com ninguém. Isso é um tom ameaçador. Independente se for mulher ou homem. Quantos assassinatos nós não vemos? Até mesmo de homens nós vemos, mas de mulheres também. Então não se trata de machismo, feminismo, se trata da conservação do patrimônio. Não é aquela ideia antiga: eu vou defender a honra da minha esposa, porque eu sou homem, minha esposa é mulher. Não, é muito mais além do que isso. Tanto é, estamos falando de perdão. Ele não perdoa a esposa dele. Vou perguntar de novo. Eu sei que, né, é quase meio-dia, eu estou cansado, mas vou perguntar de novo. Ele não perdoa a esposa dele? Ele não perdoa a esposa? Ele não foi? A esposa dele está ali atrás. Ele está ali. Ele poderia nem perdoar a esposa dele. Agora, os senhores doutores acham que esse homem de coração nobre, que perdoa a própria esposa, que poderia ter matado o Elbert, que poderia ter feito muita coisa, em que inclusive os dois o encontraram, merece ainda, além das penas, porque para mim é pena. Isso é pena. Isso é uma pena para mim. Ele está pedindo pena. Para mim, sim. Só está sentado aqui, ouvindo. Então, um advogado para defendendo, isso para mim já é uma pena. Vocês acham que mesmo assim ele tem que responder com disparo de arma de fogo? De uma arma que ele nem sabe usar. De uma arma que ele nem sabia usar. Manusear, que era do avô dele. Não vamos ser matemáticos. Se disparou, se disparou arma de fogo, tem que responder. Analisem o caso, sejam clementes. Todo mundo conhece aquela parábola de Jesus. Vou tacar a pedra nela, vou julgar ela é isso, ela é aquilo. Jesus sabiamente, o homem mais sábio dessa história, que pisou na história da humanidade, chegou e disse que quem nunca errou, atira a primeira pedra. Foram 13 anos o processo. Eu peço que façam. Eu peço de verdade, por favor. Peguem 13 anos da vida de vocês, 13 anos passados, e contem mentalmente quantos erros vocês não cometeram. Conta, amigo, conta os erros mentalmente que você teve em relação a que você cometeu há 13 anos atrás. 13 anos, mais de uma década, quase uma década e meia. Vocês não cometeram vários erros? Todo mundo cometeu? Pensa em um deles. Você não pensou em um deles: eu poderia ter sido perdoado para aquele erro. É isso. É isso que nós pedimos. Sem mais delongas, nós reconhecemos, assim como a doutora brilhantemente expôs, nós reconhecemos que a intenção dele não era matar. A intenção dele era tão somente, na verdade ele não tinha nem intenção. Ele estava com a cabeça fora do lugar. Afinal, sabe quando acontece um baque na vida da gente, a gente não consegue nem raciocinar? A gente não consegue raciocinar. A gente não sabe o que faz. Então a primeira coisa dele: vou pegar aquela arma do meu avô. Ele falou que ele vem de uma família de militares. Do meu avô. Cometeu um erro, pegou uma arma. Sem habilitação para tal. Sim. Mas ele
pegou a arma, foi lá naquele local, disparou para cima, porque ele queria assustar, passou do lado do Bebeto, do Elbert. Passou do lado do Elbert. Poderia ter descarregado aquela arma no lombo do Elbert. Mas não fez. Ele chegou em casa, conversou com a esposa, e a vida seguiu. Mais tarde a esposa, amor, eu o traí, mas me perdoou. Há uma história de perdão. Ele pediu perdão, ela pediu perdão a ele. E doutores, no que se refere às perguntas que serão elaboradas, que serão mostradas aos senhores, a defesa pede para que, humildemente, que pese, haja de fato o disparo de arma de fogo, dada toda a narrativa da possibilidade do próprio Código Penal conceder a prescrição, que é o perdão, né? A humanidade embutida dentro de vocês, né? Eu vejo pela face nobre de vocês, que eu vejo são pessoas nobres de coração. Absolvam. Isso mesmo. Ele vai responder por tentativa, homicídio, ele vai responder por disparo de arma de fogo. Ele fez isso, disparou, mas foram circunstâncias, inclusive ele jogou a arma fora. Ele reconheceu o erro dele e instantaneamente, pegou a arma e jogou naquele córrego. Ele falou, não quero isso mais. Agora, vou repetir, todas as penas que lhe sobreveio, como aquela ali, que ele está sentado naquele local, que ele poderia estar trabalhando, não, mas ele está ali, foi interrogado, sendo defendido, a vida dele exposta, isso para mim, de não quero. Eu só posso penal que aplica a pena, não, aplica a pena. Eu acho que e eu posso falar, a taxa de ressocialização das penas da vida é muito maior que na cadeia. Sabia? As penas, a taxa de reincidência no Brasil é muito alta. Ou seja, a pena imposta pelo Código Penal é tão relevante assim? Ou as penas da vida? Porque a vida que nos molda, Ele foi moldado. Hoje é um novo homem, ele era um menino há 13 anos atrás, porque o Estado foi ineficiente para investigar. Ele era um menino, hoje é um homem, pai de 2 meninas. E aí ele vai carregar mais um fardo, que é a condenação dos senhores, do que tem arma. Perdoem, senhores. Perdoem. E outra. Entendi, doutor? Outra coisa, como a doutora sustentou, a questão do matrimônio que eu falei, não foi uma questão torpe. Não foi uma questão torpe. Ah, eu vou lá porque ela é minha mulher. Não, eu vou lá porque ela é minha esposa. Eu vou lá pela minha esposa. Eu vou lá porque ela é a mãe dos meus filhos. Ora, eu vou defender. Não é porque ela é minha, mas é porque ela é companheira. Eu vou deixar outra pessoa tomá-la. Não é motivo torpe. Motivo torpe. Como eu falei para vocês, o matrimônio é um instituto mais sagrado, mais antigo na face da terra. Vocês não defendem com unhas e dentes, não, ou vocês acham isso torpe? Vocês acham isso torpe? Defender o casamento, o próprio casamento? Não é questão de objeto, ela é minha esposa, não, é questão de casamento, é uma questão espiritual, meus queridos. É uma questão matrimonial, é defender, então não há motivo torpe, meus queridos. Não há crime, nunca houve crime. Então, eu agradeço, muito obrigado por terem me ouvido. E eu vou ler os quesitos, né, doutor? A senhora vai ler os quesitos? Então, gente, agora eu vou ler os quesitos.